Olá, meus amigos do 38º Exame de Ordem, aqui professor Vitor Leão e vamos para as duas questões de direito financeiro. A primeira questão falava que João ganhou uma ação movida em face do Estado Gama, resposta correta, por meio de requisição de pequeno valor RPV. Segunda pergunta, o presidente da República está elaborando projeto de lei. Resposta correta, trata-se de projeto de lei que institui o plano plurianual a ser veiculado por meio de lei ordinária. Ok, pessoal? Boa sorte para todos, fiquem com Deus. Comentários agora das questões de processo civil. Havia uma questão que falava sobre gratuidade da justiça. Se o beneficiário da gratuidade for condenado e ele tiver recursos financeiros dentro dos 5 anos após o trânsito julgado da condenação, podem ser cobrados as despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Prazo de 5 anos, essa é a assertiva correta para marcar. A outra questão versava sobre dissolução parcial da sociedade. A assertiva correta para a gente marcar era que não deveriam ter sido condenados honorários advocatícios de sucumbência por expressa disposição legal. Não houve oposição ao pedido de dissolução parcial da sociedade, por isso essa era a assertiva correta. A outra questão versava sobre execução para entrega de coisa. Não havendo a coisa devida, converte pelo seu valor, apurada inclusive as perdas e danos, apuradas as perdas e danos. Então essa era a assertiva para marcar. A outra questão falava sobre a negativa de seguimento do recurso extraordinário. O recurso cabível era agravo interno, porque o fundamento foi a ausência de repercussão geral. A outra questão era sobre audiência de conciliação ou mediação. A assertiva correta que dizia que a parte que não comparecer injustificadamente vai ter multa para pagar. E por fim, a de depoimento pessoal, a letra correta que falava que haveria aplicação da pena de confissão, por ter ouvido recusa injusta para depor na audiência. Espero que vocês tenham ido bem, boa prova. Resolução das questões de direito civil da nossa prova da OAB. Tinha uma questão que versava sobre obrigação solidária. Como havia 2 devedores sendo devedores solidários, cada um é responsável pelo todo. No entanto, a questão dizia que os credores, eles não eram credores solidários, não havia solidariedade ativa. Então, a assertiva correta era que dizia que cada credor sozinho pode cobrar apenas metade e pode cobrar de algum dos devedores sozinho? Pode sim, porque os devedores eram solidários. A outra questão versava sobre fiança. Como eles eram fiadores, eles respondem sim, inclusive pela obrigação, pela dívida, pelos acréscimos e as despesas judiciais depois da citação dos fiadores. Então, era essa assertiva para marcar. E a outra questão falava sobre alteração imotivada do seu nome após atingida a maioridade civil. E é possível fazer essa alteração e não precisa de ordem judicial. Essa era a assertiva correta para marcar. Espero que vocês tenham saído bem na nossa prova, pontuando também nas questões de direito civil. Olá, pessoas, tudo bem? Bora lá falar de direitos reais. Eu vou comentar a questão do Antônio. Antônio é proprietário de um imóvel encravado, ou seja, aquele que não tem acesso à via pública. E ele precisa, sim, ter passagem, para via pública, a questão da função social da propriedade. Mais do que isso, o enunciado traz 2 vizinhos, o Ricardo e a Luísa. E traz também que a passagem forçada pelo imóvel da Luísa seria mais difícil e menos natural. Fato é que Antônio tem direito sim de pedir a passagem forçada, mas a resposta correta aqui seria a Ricardo, mediante pagamento de indenização cabal, considerando que o Ricardo a passagem se daria de modo natural e mais fácil. Segunda fase tem que ser prática. Por isso que o curso jurídico vai dar para você uma grande carga horária com os melhores professores do país, voltados para você saber fazer sua peça, saber fazer as questões, costurando uma peça do zero, dando técnicas de redação e como se você nunca tivesse feito uma peça na vida. Você vai ter a oportunidade de fazer 10 peças, todas corrigidas individualmente. É segunda fase de verdade, é segunda fase para aprovação. Confira agora no cursojurídico.com.